O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções, a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora, por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecer. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Jair Bolsonaro, no lançamento da sua pré-candidatura, me chamou de marginal do MTST que está ousando ser candidato a presidente da República. Guilherme Boulos, não é só Jair Bolsonaro que tem você como marginal. Eu também tenho e o Brasil todo tem você como bandido. Só você não sabe disso e aqueles que você paga para ficarem ao seu lado. Bolsonaro, ousados nós somos. Mas se há algum criminoso nessa campanha, não sou eu. Você cometeu o crime de incitação à violência e ao extermínio quando disse que iria metralhar a Rocinha. Antes de olhar para a bunda dos outros, olhe para a sua bunda, que é suja e frouxa. Você lembra do professor da UFRJ, Mauro Iazzi, que disse ter uma boa bala, uma boa espingarda e uma boa cova para cada brasileiro? Assista. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Ou quem sabe, Boulos, te lembrar da vovó Mafalda do PT, Marilena Chauí, sua tia. Assista o vídeo. Por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Você foi condenado pelo crime de apologia ao estupro quando ofendeu a deputada Maria do Rosário. Jair respondeu a Maria do Rosário, uma mulher que não tem escrúpulos, que não consegue cuidar da própria filha com a mesma moeda. Ele foi xingado e acusado de ser estuprador sem ser, sendo ele o único político com projeto de castração química para estuprador. Você não aguenta ser chamado de marginal, imagina estuprador. Você cometeu crime de racismo ao se dirigir de maneira ofensiva a todos os negros e negras desse país. Quanto à Rocinha, um parque temático do crime e do tráfico precisava deixar lá só o povo de bem. Nem que para isso tenha as Forças Armadas entrarem lá e metralharem tudo. Ou aqueles que se opõem a essa situação. Aqueles, os mesmos que descem no asfalto e metralham as famílias brasileiras. Então não seja hipócrita, porque você sabe que Jair não falou exatamente isso que você está falando aí. E você, Bolsonaro, que diz que é novo na política, mesmo estando há 30 anos como deputado, que diz que não está envolvido em corrupção, que quer acabar com essa bandalheira, você tem coisas para explicar. Uma delas é por que recebeu auxílio moradia com dinheiro público, mesmo tendo sua casa. Para onde foi o dinheiro, Bolsonaro? Aliás, vou lembrar do seu primo, Wagner Freitas, chefinho da CUT. Assista esse vídeo. E isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Então, Bolsonaro, se há algum criminoso nessa campanha, não sou eu, é você. Bom, e o que falar do seu avô, o Stedley? Uma paralisação nacional em defesa da Dilma, nós estaremos juntos. Parar todas as estradas do Brasil não é crime? Você é tão safado, Boulos, que pegou uma índia do Leblon, a Sônia Tabajara, para ser sua vice. Você não passa de um moleque de recado do Lula, tapete do PT, que coloca fogo em pneus, comanda o quebra-quebra nas portas de banco, cerca as assembleias dos vereadores, ameaça as pessoas.
Isso tudo é porque você ainda não encontrou um parlamentar que te quebre bem essa sua cara. Você fala de racismo, vitimismo e etc. Aí eu fui ver quais são as primeiras fotos que aparecem suas. Foi apenas uma pequena pesquisa. Vamos ver juntos. Você sendo preso pela Guarda Municipal por distúrbio em local público, depredação de patrimônio público e tentativa de agressão. Desrespeitando a Polícia Militar. Abraçado ao maior ladrão do Brasil. Tentando agarrar a Tabajara. Colocando fogo em estrada e ruas. Preso pela PM por desacato e baderna. Com sua tia Dilma, você ganhando medalha de honra ao mérito das mãos do vovô Smurf da política e do PSOL, o Ivan Valente. E do lado, o Rodrigo Mala. Como você vê, você está ligado a tudo que não presta. Boulos, você é uma vergonha. Por onde você passa, você é uma vergonha. E antes que você me chame de ator pornô, você nem para filme pornô serve. E você já faz parte da pornografia, pois já te falei e repito, seu partido atual e seu ex-partido têm o maior número de cafetões e prostitutas, atores pornô que a política já produziu. Muito boa tarde, estamos entrando ao vivo e em cores para todo o Brasil, via Facebook, todas as nossas páginas, pela página do MCC, né, um dos maiores movimentos de rua contra a corrupção, também pelo movimento Juventude contra a Corrupção, pelo Gazeta Social, pela Folha Política, pela página do Jacaré de Tanga, essa página de humor político, né, irreverente, que também produz aqui esse programa. Peço que sigam o meu Twitter, @AleFrotaBrasil, e estamos ao vivo pelo canal NET, pelo canal 3 da NET, pelo canal 8 da Vivo Fibra, pelo canal 22 da Megabit e pela Interplay. E aqui pela tvosasco.com.br. E também lembrando a vocês que hoje tem a reprise às 23 horas na TV Osasco e às 18 horas na TV Portal Canal 3, canal 13 Megabit, tá? Você que quer falar com a gente aqui, pode mandar um WhatsApp pelo 981420208, tá aí na tela o número. Mande a sua consideração, a sua crítica, seja o que você quiser enviar para cá. Nós estaremos sempre atendendo todos vocês. Esse é o programa Autenticidade, começando hoje. Temos muitas coisas para falar e tem também meus convidados especiais aqui, que já fazem parte dessa bancada. Lembrando que também estamos agora ao vivo pela página de um dos grandes movimentos de direita do Brasil, que é o Direita São Paulo. Então vou começar apresentando logo o presidente, o Edson Salomão, meu amigo, ativista, empresário e também presidente do Direita São Paulo, esse grande movimento que faz muito pela sociedade brasileira e pela sociedade paulistana. Muito boa tarde, Edson. Boa tarde, Frota. Quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar com você mais uma vez. Muito bom. Desde a época da rádio, acompanhando, e agora na TV. Claro. E um abraço para todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Obrigado por tudo, por estar nos apoiando em todo o trabalho que temos feito. Aliás, é um grande trabalho, um super trabalho que o Direita São Paulo faz, junto com o líder também, o Douglas Garcia, que deve estar assistindo a gente. Mandar um abraço grande para ele. E eles têm com a gente aqui portas abertas, fazem parte do programa. A gente está sempre divulgando o Direita São Paulo, porque é um movimento que é honesto, é coeso, né? Luta realmente pelo brasileiro, luta por você aqui na cidade, no estado de São Paulo, em diversas questões importantes. E a gente precisa mostrar e divulgar isso, né? Porque é muito difícil. Deixa os seus familiares em casa, fazem uma série abrem uma série de exceções na sua vida para poder lutar pelo povo brasileiro. Por isso eu gosto tanto do Direita São Paulo. Aqui
Não vou falar a palavra esquerda, porque você sabe que eu não gosto, então vou falar aqui do meu ladinho, né? Tá o professor e também cientista político, por que não dizer assim, né? O Roberto Lacerda, que faz parte do nosso programa, que é um cara que tem uma visão diferenciada dos problemas que estão acontecendo no país. Tudo bem? Tudo ótimo, Frota. Muito obrigado por mais essa oportunidade de participar com você do programa. E vamos tocar essa bancada que hoje tende a render, né? Tende a render. Eu já estava com saudade de você, eu estava demorando muito a chegar aqui. Bom, vai a pergunta para os dois. Como que vocês estão vendo esse cenário que está se formando politicamente? O que você está vendo aí? Guilherme Boulos, Ciro, Marina, Manuela Dávila, né? Temer, o outro lá, Fernando Collor de Mello, o Rodrigo Maia. Enfim, como é que você está vendo esse início de situação aí? Olha, Frota, realmente, assim, esse ano será um ano, para mim, é um divisor de águas em questão da política, porque, primeiramente, vamos ter aí um maior representante da direita hoje, que é o Jair Bolsonaro. Por conta disso, aparecendo novas figuras aí, que você não vê o caso do Boulos, que agora, até na vinheta de entrada, aqui no vídeo de entrada, ele apareceu criticando o Bolsonaro. Isso. Justamente para poder criar essa polarização entre Boulos e Jair Bolsonaro, né? Então, assim, promete. Tem muitos candidatos aí aparecendo, empresários, pessoas novas entrando, né? É o momento agora da gente começar a analisar cada perfil, né? Principalmente aquele que ainda está em dúvida, aquele que ainda não sabe em quem votar. Tem que levantar a vida do cara, não só acompanhar o que está na mídia, mas ir a fundo mesmo, né? Então, vai ser bem disputado esse ano aí. Todos nós aqui somos da mesma opinião, ou quase sempre da mesma opinião, né? Só para te falar em relação a voto impresso, que a gente continua batendo, que a gente exige, que é a lei e que é um direito nosso. Mas ontem, em Brasília, conversando com o deputado, delegado e meu amigo Francischini, ele falou que a Polícia Federal, junto com todos os partidos, estão montando uma série, uma rede, né, nas urnas para que não aconteça nenhum tipo de fraude. Eles acham que, inclusive, isso vai fazer com que aqueles que pensam em fraudar a urna realmente não consigam. Bom, de qualquer forma, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, que você pode fazer também, né, que é voto impresso, é um direito seu de cidadão e a gente precisa disso. Professor Roberto Lacerda, sobre isso que ele falou, como é que você vê esse cenário iniciando aí? Olha, Frota, primeiro que você tem duas possibilidades. Primeiro, os coronéis como Collor, como Ciro e outros, eles se lançam mais para... Ciro acredito que vai realmente sair, mas um Collor é mais para ter o que negociar. Porque, querendo ou não, eles acabam pulverizando votos. Então, ao mesmo tempo que aquele indivíduo de Alagoas que votaria no Bolsonaro, de repente acaba votando no Collor, porque a família dele deve uma casa para alguém ligado ao Collor, vai ganhar alguma coisa, ao mesmo tempo ele deixa de votar no candidato do mainstream, no candidato do grande centrão que vem aí. Então, todos esses candidatos, vendo o maior bloco que pode ser da história desse país, que é o bloco do centrão, talvez com o Alckmin como o candidato, talvez o Maia, não sabemos ainda, eles querem ter algo para negociar. Então eles se lançam sabendo que eles vão cortar votos daquele pessoal para poder sentar na mesa e ganhar algo, e falar para não sair. Ao mesmo tempo, a esquerda ela quer mesmo pulverizar votos, porque eles sabem que o PT ele tem uma votação lá histórica, que creio que essa vez ficará abaixo da média histórica, pela primeira vez, mas que deve chegar ali aos 25%, ou pelo menos não tem jeito, querendo ou não, chegue a isso. Então, eles sabem que há uma possibilidade, de repente, quem sabe beliscar um segundo turno. Então, eles querem pulverizar os votos do Centrão e do Bolsonaro, para poder chegar em primeiro, no segundo turno, etc. E só um detalhe, quanto à questão do voto impresso, tem que sair, mas caso ainda não se cumpra a lei, há uma coisa que o cidadão pode fazer, que é ir no local da votação e exigir que os relatórios das urnas sejam colocados na parede do lado de fora para a conferência tirar foto de todos. Isso é direito do cidadão. Façam isso mesmo se for aprovado o voto impresso, porque por mais que não se fraude as urnas,
ou que se fraude, e na hora de contar os votos impressos? Quem é que conta? Claro. Não esqueçamos, Stalin já falava, o que importa não é quem vota, quem conta os votos. Então nós temos que ainda exigir, sim, no dia da votação, que se coloque os relatórios de urna do lado de fora e tirar foto daquilo. Muito bem. Olha só, quer falar alguma coisa? Não, concordo com ele perfeitamente. Muito bem. Olha só, aonde chega a cara de pau daqueles dois irmãos açougueiros, propineiros, que financiaram o crime, que financiaram a corrupção no país, que levaram milhões de brasileiros ao desemprego por culpa deles, por culpa do seu Marcelo Odebrecht, por culpa desse Wesley Batista, por culpa desse Joesley Batista. Esses caras precisavam estar presos, prisão perpétua. Infelizmente não existe no país uma justiça decente que colocasse esses dois vagabundos, charlatões, propineiros profissionais, né, financiadores, patrocinadores do crime, que é o seu Wesley e seu Joesley. Essa semana eles saíram e esse vagabundo desse Wesley, né, o irmão, foi a uma das churrascarias mais caras de São Paulo, que é o Barbacoa. 150 conto a cabeça. 150, 200 reais para você sentar lá. Ele entrou com a curriola dele, com a família e com o filho metido a fortinho e com segurança também, que parecia mais um caranguejo do que um segurança, né? Se colocando na frente dos brasileiros, foram retirados e expulsos de lá. E lá, volto a lembrar, o Cacá lembrou bem aqui, é um público classe A que frequenta lá, né? Um rodízio lá paga 2 meses de uma pessoa no Marmitex. Ah, tranquilo. E aí, esse vagabundo foi expulso de lá e eu faço um apelo aqui para todo brasileiro, para todo cidadão brasileiro que não compactua com essa vagabundagem dessa família Batista, da Friboi e de todos esses outros lugares, aonde encontrar com segurança ou sem segurança, na churrascaria, no teatro, no cinema, na rua, no aeroporto, tem que esculachar, tem que ouvir. Entendeu? Tem que ouvir. Foram colocados para fora da churrascaria e a gente vai assistir esse momento. Eu quero que vocês observem na cena o segurança fortinho e o filho também achando que é um defensor da Liga da Justiça. Roda aí. Mas é tudo, olha lá, e aí tá o segurança ali, ó, Reco, né, o Metre, expulsaram ele, alguém ali da família pegou o celular do rapaz de camisa branca que ele estava gravando, mas a população está indignada, ó, expulso do Barbacoa, tá aí, ó, o momento da expulsão. Não, boa. E vou dar um detalhe para vocês. Depois veio 6 carros da Polícia Militar. Tinham quase 12 policiais militares, o Edson Salomão, para fazer a escolta dele. Esse vagabundo não precisa de escolta. Ele tinha que estar escoltado na cadeia, né? Esse vagabundo não precisa de escolta. Com o carcereiro escoltando ele ali. O que tu acha disso, professor? Fala no microfone aí. Olha, primeiro fico feliz de ver que ainda tem brasileiro, com perdão a palavra, de culhão, com coragem suficiente para tomar uma atitude dessa. Aliás, você falou um negócio engraçado aqui, roubaram o celular do cara, mas também, porra... O cara ficou vacilando com o celular perto de um ladrão, eu acho que não ser roubado. É que nem você... Uma vez eu estava passando na manifestação, estava o Lula no carro elétrico, eu estava a 200 metros de distância, eu subi minha carteira. Acho que foi um Mas fala aí, ainda tem gente, né? Ainda tem gente que tem coragem, patriota, gente... sim, que bate de frente, que não vai permitir, que não tem que permitir mesmo. Que um cara desse conviva com a sua meio família social. Comendo ali no Exato, seu lado. Tem que ser ostracizado. Isso em qualquer país decente da história. Até na Grécia, em Roma...
na Idade Média e na atualidade, o cara receberia a pena de ostracismo e um inferno numa ilha no meio do nada, sem direito à visitação. O imperador Augusto fez isso com a própria filha, porque foi contra a moral pública, e a gente não consegue fazer isso com um bandido desse. Aliás, o Levi Fidelix, que tem ideias mirabolantes, ele deu uma ideia outro dia aí de criar um navio, prisão, e colocar lá no meio do oceano, longe, sumir, deixar o navio lá, no Triângulo das Bermudas. Né? O que tu achou disso, Edson? Eu achei excelente, e assim, o povo ele tá tão indignado, tá tão vilipendiado, porque nós fomos roubados assim, tão descaradamente. Você vê essas empresas que nem a JBS, verdadeiros impérios que foram construídos com o nosso dinheiro. Eu não duvido que a JBS seja dona da churrascaria. Ou pelo menos fornecedora. O Marfrig, eu acho que fornece, eu não sei se é dona, que é deles também. Pelo menos fornecedora, porque os caras conseguiram construir aí um império com dinheiro nosso, porque na verdade se você vai pegar a história deles, era uma empresa medíocre e de repente com todo o dinheiro que o Lula liberou para eles. Mas assim, eu acho que o povo, não é só questão de entrar em ostracismo, viu, Roberto? Eu acho que tem que pegar, cara, esse cara, eles começarem a ter medo de sair de casa, entendeu? Lá na Ucrânia, o povo jogava deputado vagabundo na lata do lixo, dentro cara. Do lixão, na força, catando de dentro da Câmara. Isso é gozado, porque assim, na Argentina também, em casos de corrupção, o dono do restaurante se nega a atender o político. Aqui no Brasil, não. Como é dinheiro fácil, o cara dá 50 para o manobrista, 50 para o garçom. Ele é sempre bem-vindo. O que mais me chocou foi ele ter ido. 2 dias depois que esse vagabundo saiu da cadeia, ele foi comer, foi na churrascaria comemorar com a família. Num horário de pico. Fim de semana, bombando. Foi comemorar com a família a saída da cadeia. Pô, isso não dá. Não me desce. Isso não dá para entender. Olha só, a violência continua, né, no país inteiro e essa semana ocorreu em um banco mais uma tentativa de assalto e, bom, assistam aí. Funcionária faleceu. Infelizmente, nessa ocorrência, uma funcionária faleceu. Tá agora, ali, ó. Mas olha lá, começou a briga e o ladrão desligou da tomada, né? Entrou em modo avião. O ladrão entrou em modo avião, tombou e o outro vagabundo ali, enfim, foi preso, foram baleados e a moça, infelizmente, né, a funcionária veio a falecer. Levou um tiro nas costas e faleceu, né? Mas é para vocês verem que uma simples saída, né, Roberto, de você ir ao banco, hoje você pode não voltar, não é nem mais agora o assalto, né? Virou tiroteio. Não sei se você tem informação, no Rio de Janeiro, Edson, em 2 meses houve 800 tiroteios. Em 2 meses. Isso no país do desarmamento, né? Não esqueçamos. É engraçado ver o pessoal preocupado, porque na América eles tiveram esse ano 19 tiroteios, 18 de gangues e aquele massacre do colégio. Porra, só no Rio de Janeiro teve 800 em 2 meses. Eu queria estar na América preocupado com as gangues. Tá certo. Então, hoje você sai de casa, você não sabe se você volta. E você não pode ter... O saudoso Alborguete já falava, você não pode ter um cano para se defender da sua família, porque tem um monte de hipócrita que acha que com uma caneta que se enfia na jugular já não é o suficiente. Ou tem aqueles que lá no Rio de Janeiro querem abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas achando que vai acabar com a violência. Eles têm que ser jogados na Lagoa Rodrigo de Freitas, não abraçar ela. Eles têm umas técnicas efetivas, né? Soltar pombinhas em Copacabana. Ô Edson, como é que você vê essa coisa da intervenção no Rio de Janeiro? O que você achou disso? Olha, Frota, foi uma intervenção federal, não é? Maquiada. Uma vez que você coloca lá 50 mil homens à disposição, só que sem ter o poder de polícia, cara, é o que eu já falei esses dias, eu comentei, é um desfile militar diário, quer dizer, né? Não, e o pior é que continuam os assaltos. Continua os assaltos, porque uma vez que você tem um militar que não pode prender, não pode dar voz de prisão, não pode dar um tiro no bandido,
E aí, é desfile militar. Uma coisa tocando até no assunto das mortes aqui. Esses dias a gente fez um levantamento que começou uma campanha novamente internacional sobre a Síria e tal, né? A gente fez um levantamento que nos últimos 7 anos, não é? A Síria teve 320 mil mortes, isso em estado de guerra declarado. Certo. Só que o Brasil, nesses mesmos 7 anos, teve 420 mil mortes. 100 mil mortes a mais do que na Síria. E sem ser um estado de guerra sem declarado. estado de guerra declarado. Aí os caras falam, não, o que acontece é algo paliativo, você tem que resolver de uma forma que não precise de uma intervenção nesse caso, ou abraçar uma Lagoa Rodrigo de Freitas. A solução é educação, Edson. Os caras acham que vai abrir uma escola, acabou a violência. Acha que é isso. Só que, tá matando mais que país em guerra. O Brasil precisa de uma intervenção divina, isso sim, porque a coisa tá feia. Não é, cara. Só militar. O senhor tá fiadinho hoje, hein? Tá tudo saidinho, né? Ele hoje tá mandando bem hoje. Eu vou deixar ele vir só de 2 em 2 meses, que aí quando ele vem batendo forte. Olha só, essa eu vou deixar então para você, vamos ver o que tu vai falar depois. Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga, foi lá todas as manhãs com aquele programa dela. Eu, sinceramente, não gosto. Acho a Ana Maria Braga, ela anda na terceira, né? Ali, e anda de terceira, é lento, é tudo chato demais, mas enfim, é a Ana Maria Braga, né? Então, não podemos falar mais nada. Mas a Ana Maria Braga cometeu um deslize, tá? Nós já vimos que foi o deslize, algumas pessoas vieram, não, mas pô, foi o deslize. Ela enxugou o nariz, né, a secreção do nariz, com um guardanapo lá de pano, colocou em cima da mesa. E o cara que estava fazendo lá, mexendo no queijo, precisava de um guardanapo e aí limpou o queijo com o mesmo... Você está entregando o segredo da receita. Bom, enfim, eu vou passar... Porque é engraçado, o Roberto daqui a pouco ele vai sair do Senado. Eu vou passar porque é engraçado e acho que vale a pena. Roda aí. Você faz esse queijo, é um produto de procedência, né? É um queijo colonial, quer dizer, ele é lá de Santa Catarina mesmo. É de Itajaí, isso. De Itajaí. Ele é de Santa Catarina. Deixa eu ver a textura. Qual queijo que você recomendaria que a gente um queijo usasse? com uma maturação de até 20 dias, né? Depois de desenformado. Tá, ele não é um queijo fresco. Ali, não pode ser fresco. Não pode ser fresquinho, porque senão não dá certo. Agora ela vai pegar o pano, ó. Limpou. Pode notar que em cima da mesa não tem pano. Quando voltar para esse take agora, o pano tá lá. Ela botou em cima da mesa, olha o pano lá. Ó. O queijo colonial, ele vai pegar assim, o pano. Eu posso usar o queijo Minas? Olha lá. Pode. Né? Tem um queijo Minas, chama queijo Minas padrão também. Você conhece? Mais furadinho, né? Que é mais furadinho, assim. Ó. Aí, ó, deixa eu cortar um pedaço aqui para vocês aí de casa. Deixa eu ver que queijo é parecido, porque eu não conheço esse queijo. A gente é longe pra gente aqui, né, para chegar produtos assim. Eu queria ver que queijo é esse também. E a mão no nariz. Você quer ver tudo, né? Ué, Ana Maria, sociedade é sociedade. Tamo junto ou não tamo? Que coisa, meu Deus do céu. Caramba. Vai lá, Lu. Bom, se fosse a gente que tivesse feito algo parecido aqui no nosso programa, tu imagina o que já não estariam falando aqui a nosso respeito. Continuando aqui o assunto sobre... Eu nem vou deixar tu comentar porque da Ana Maria Braga, porque senão... Continuando o assunto sobre violência, uma diretora, Edson, arrumou um jeito muito bom de botar os alunos dela em forma. Os alunos que andam fumando maconha, desrespeitando as professoras, desrespeitando as alunas e depredando a escola, sujando tudo. A professora chamou o comando. O dono do morro. E o comando foi lá, pegou os caras e agora vocês vão assistir. Cadê o direito humanos? A chicotada. Vai lá. Quero ouvir. É melhor nós virmos que os homens virem aí, prender vocês, levar vocês tudo em suas casas, velho. Nós tá dando um alerta no vocês. E aí a diretora que tá com nós, entendeu? Diretora, guardinha. Avisar vocês que não pode. Na segunda que nós pegar vocês fumando, aí nós vai quebrar tudo no pau. Tudo. Entendeu? Nós tá avisando pra vocês. E se tiver irmão envolvido no meio, vai arrumar uma disciplina grande também. Entendeu? Porque hoje em dia a polícia não resolve mais nada. Quem resolve é o comando. Você tá ouvindo, né? Vocês estão ouvindo?
Entendeu? Nós é do CVMT, tá ligado? E vocês Quem que é os guri que fumam aqui? Caguetar, de chamar os homens, falar pra família, tá no pau. Não, casa não tem nada a ver, casa é casa, entendeu? Pô, falar a verdade pra vocês, gurizada, meu sangue até ferve ter largado de fazer alguma coisa lá em casa lá, pra tá vindo aqui resolver esses tanques, já foi passada a visão aí, rapaz. Pra não tá fumando, vocês pegam e fumam aqui. Mas você já sabe, já veio salvo em altas comunidades, em altas ladrãozadas, sabe? Pegar vocês na rua, fumando bagulho, os carros vai quebrar vocês no pau. Se eu passar de carro, vou parar o carro, vou dar tiro só de pistola. Nós vai vir todo dia aqui agora, entendeu? Cedo, de tarde e de noite, entendeu? Pode espalhar essa voz aqui, que nós vim aqui de novo, aqui estuda criança especial, eu tô mentindo? Estuda filho de preso aí. Filho de preso, criança especial. O guardinha foi falar pra vocês pararem de fumar maconha, vocês falaram que tem biqueira cadastrada, que porra que é essa? Quem que tem biqueira cadastrada aí? Eu vou chamar o guardinha ali, ele vai provar. E não adianta ir lá ameaçar o guardinha depois não, que nós vai voltar aqui, vai ser daquele jeito, daquele outro jeitão. 15 mil irmãos na rua. Entendeu? Só uma visão que nós passa, eu vou ligar aqui, não fica todo mundo, eu vou ligar agora pra final ali. Melhor que Paulo Freire. Tá aí, ó. Tá aí, né? Disciplina total. Vou falar o quê? Marcola, ministro da Educação. Vou falar o quê? Tá aí, irmão. A visão foi passada, o salve foi dado. Se vacilar, é sal. É madeira, né? Madeirada. É sal. A que ponto nós chegamos, Edson? Cara, isso aí não me surpreende também, porque esses dias atrás o general Augusto Heleno, em uma entrevista, ele falou que o Brasil, ele está ao ponto de se tornar um estado narcotraficante. Então, quando ele fala isso, espantou muita gente, né? Fala, pô, narcotraficante, tá aí, tá o exemplo. A diretora de uma escola, ela prefere chamar o comando, chamar o tráfico da região ali, o comando do tráfico, em vez de acionar a polícia militar. Mas os caras vão lá e resolvem. Esses caras, a gente tem que levar esses caras lá na USP. Eu queria ver aqueles caras lá, vai fumar gritando e o caramba. Irmão, vamos passar a visão. Vai ter que estudar. Não vai fumar mais aqui na USP. Imagina na Fefelete, né? Entendeu? Não vai fumar mais aqui na USP. A visão é uma só. A Vila Remo. Quero ver. E não todos eles bugar, né? Porque é o oprimido da sociedade oprimindo eles. Pois é. Pois é. Vê se pode, diretora da escola, né? Não, mas quando você tem uma ausência do poder público onde ele de fato deveria atuar, se constitui naturalmente um segundo e terceiro poder, um estado paralelo. Você pode pegar quando você tinha os democratas, a mídia mainstream americana, ajudando a União Soviética a enfiar drogas na América. Os caras que batendo de frente com a drogadização americana via União Soviética foram as máfias italiana e irlandesa. Por quê? Porque os caras, mesmo o mafioso irlandês e o italiano, eram católicos. Claro. Então eles tinham certos princípios. Os caras não traficavam. O negócio deles era o quê? Sonegação de imposto e contrabando de azeite, essas coisas. Era isso. O negócio aí é a segurança. O cara chegava, ele não ia no comerciante, ó, se você não me pagar, eu quebro o seu lugar. Claro. Não, você tinha um bairro violento pra caramba, ele chegava, ó, o bairro é violento, eu posso dar um jeito. Você quer? É tanto. Claro. Tá bom. E dava um jeito. Você não tinha criminalidade. Mas por quê? O poder público ausente aonde de fato ele deveria atuar e atuando onde deveria estar ausente. Exatamente. Ô Edson, deixa eu te falar. Você lá pelo Direita São Paulo, você tem um pré-candidato, né, a deputado estadual, que é o Douglas Garcia, que aliás é um grande líder, né, um jovem que está fazendo um trabalho excelente, né, pelo povo, inclusive, de São Paulo. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a sua visão sobre a Cracolândia? Por que a Cracolândia não acaba, ou se você acha que ela é necessária ali? Não, imagina. Não, porque eu já ouvi gente falando que ela é necessária ali. As pessoas estão de braços abertos. Sim. Fala. Não acaba porque também existe um comércio por trás daquilo ali, né? Cara, o negócio é muito mais grave que você analisar, por exemplo, avaliar. Porque, olha só, você pega ali a Cracolândia. Para que ela exista, tem que ter o fornecedor do tráfico de droga, que é o que leva a droga para lá.
Aí você vai ver quem é que está por trás fornecendo a droga, a gente sabe quem é o maior, a maior quadrilha aí, já é um poder paralelo no Estado hoje, né? Que no caso é o PCC aí. Aí você pega ali também movimentos sociais disfarçados aí, né, de buscar a defesa do sem-teto, por exemplo, dos oprimidos, que são quem gerencia o fornecimento de drogas nesse sentido. Então você vê uma cadeia ali de trabalho ali que é difícil, é impossível acabar com isso. Aí a polícia está proibida de entrar com ações mais enérgicas, por exemplo. Depois né? daquela desastre que o Dória comandou. Que o Dória comandou. Então, qualquer PM que entra lá já está oprimindo o craqueiro porque é dado como um doente. Claro. Né? Assim, o próprio sistema mantém ali, né? Edson, eu fico muito feliz que o Frota falou que você puxou essa questão, porque agora em fevereiro aconteceu uma coisa gravíssima na cidade de São Paulo, que foi a aprovação da lei que institui a Agenda 2030, né, da ONU, na cidade de São Paulo, que são 17 pontos, e um desses pontos é justamente transformar o país inteiro, na verdade, porque isso vai para todos os municípios. Uhum. O estado é município, mas é acabar com o meio rural, ou seja, mesmo as periferias, transformar num grande metrópole, digamos assim, mas através de uma burocracia excruciante e de programas de tratamento como das drogas como problema social, etc., criar uma favelização a céu aberto em toda a cidade. Então você vê os mendigos se espalhando cada vez mais, e isso é proposital. Se proliferando. E olha que interessante, quem instalou a Frente Parlamentar e encampou esse projeto foi a vereadora Janaína Lima, do Partido Novo. Muito bem. Que estava em Harvard no ano passado, estudando justamente com o pessoal da ONU sobre a Agenda 2030, e ela postou isso no Facebook dela. Olha só, outro dia eu fui visitar a Cracolândia, né? Entrei lá, inclusive levei meu filho de 10 anos para que ele pudesse olhar aquele horror que é a Cracolândia. E nós temos uma matéria muito interessante sobre os filhos da Cracolândia. Roda aí. 2 meninos brincam numa praça, sem nenhuma preocupação. Era para ser algo comum se eles não estivessem na Praça Princesa Isabel, que há 2 semanas se transformou na nova Cracolândia. Sem nenhum medo do lugar, eles batem bola e correm de um lado para o outro. Brincam no ambiente tomado por usuários e traficantes de crack, sem entender o que acontece em volta deles. Na tarde da quinta-feira passada, fazia frio. Quase todos na praça estavam agasalhados. O menino mais novo usava só uma camiseta, sem mangas. A brincadeira ajudava a esquentar. Bem na frente das crianças, esses homens, sentados no chão, negociam pedras de crack. O que está de vermelho entrega a droga e o jovem, enrolado num cobertor, prepara o cachimbo. Assistentes sociais da prefeitura, que estão de colete azul, passam entre as crianças e o comércio do crack e vão embora. Equipes da saúde, que usam jaleco branco, também passam pelos meninos e não param. A brincadeira das crianças só para quando 2 mulheres se aproximam. Uma das jovens pega o menino mais novo no colo. Os dois conversam. Ela o abraça e ele volta a brincar. Outra jovem aparece e elas levam as crianças para fora da praça, com a bola e tudo, e somem no quarteirão seguinte. Meia hora depois, só a mulher de blusa preta volta com as 2 crianças. Ela deixa os meninos no meio da Cracolândia. A mulher veste uma touca, o capuz, e desaparece no meio do chamado fluxo, onde os usuários e os traficantes se juntam. Os meninos ficam sozinhos de novo, brincando no meio de muita gente, com cachimbo na mão, fumando crack. É triste, ou não é, ô Edson? É lamentável, né? Porque você vê que, como eu falei, né? Tem aí o tráfico de drogas, que trabalha fortemente para a existência disso, um Estado omisso que se envergou a força do crime organizado, não luta de frente, né? E o drogado em si que está ali sendo... É difícil. Né? O dinheiro das drogas é hoje o principal financiador das campanhas políticas da maioria dos políticos que estão aí. Sim. Por isso, não há interesse em eliminar o tráfico e não haverá. Porque é ele que sustenta todo o sistema podre. Inclusive, muitos desses políticos aí também fazem suas campanhas assim.
Vários deles. Você tem, por exemplo, eu não tenho medo de citar nomes, aqui na cidade de São Paulo, que tem um galpão ali no Ipiranga que a polícia já sabe e não faz nada, é o seu Dalton Sovano, que é vereador, que foi secretário do Haddad e depois com Dória. Você tem outros vereadores, também da cidade de São Paulo, envolvidos com tráfico. Ô, Cacá, uma então, você tem ali o seu Adilson Amadeu, vendedor de alvará de taxista, também, que foi contra o Uber por causa disso, também envolvido. E ninguém faz nada. Ô, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já contou alguma história que você não gostaria de contar? Olha, creio que não. Você já contou alguma história que você não gostaria de contar? Que eu não gostaria de contar, cara? Edson. Depende. Quando você tem que dar uma notícia, às vezes. Uma notícia ruim pode ser. Então, enquanto vocês pensam, está iniciando hoje aqui no Autenticidade histórias que nós não gostaríamos de contar. São histórias chocantes, histórias reais e histórias que fazem você pensar como o nosso Brasil é. Roda. A polícia é chamada para negociar a libertação de 3 reféns. Bota água. Mesmo fora do horário de serviço, o Major Sandro Moretti vai ao local ajudar os colegas. Um homem experiente, 28 anos e corporação. Vamos entrar só nós 3, então, vamos lá. Nesse ponto, o bandido aponta a arma na cara de um dos reféns. Tudo bem, pode parar aí, ó. Parceiro, pode vir pra cá, põe a arma no chão, vamos lá. Cadê a reportagem? Tá aqui, parceiro. Aqui, ó. Coloca a arma no chão e vem pra gente. Agora fica sossegado. Esses são os últimos momentos da ação. O homem parece se render. Nós queremos você seguro, os reféns seguros e os policiais seguros também. Tudo bem? Você vai sair daqui tranquilo. Mas em um impulso, faz 3 disparos. E o Major Sandro é atingido. Sandro é socorrido rapidamente. Estas são as últimas imagens do Major Sandro Moretti no aniversário de sua filha. Viajamos até a cidade onde o Major vivia com a família. Novo Horizonte, interior de São Paulo. Boa tarde, gente. Pode entrar? Aqui é a minha casa, onde eu moro com a Luísa. Pode entrar. Em uma sala, a viúva Alessandra mantém as recordações do marido. Aqui eu coloquei as coisas dele, montei os quadros dele. Prêmios, diplomas, homenagens, marcas de uma dedicação. Quando eu quero, venho aqui, fico aqui. A Luísa também gosta de sentar aqui, matar a saudade do pai. A Luísa, ela, pelo pouco que ela viveu com o pai, ela teve um amor incondicional. Ele amava ela de paixão e ela tem um carinho enorme pelo pai. Tudo é o pai. Então eu pego ela aqui na sala e ela olha para as fotos do pai, para as coisas do pai dela. E eu acho que de alguma maneira ela mata um pouquinho a saudade do pai, que é muita para ela. Eu vou ler essa historinha. Alessandra revela agora um vídeo do marido em treinamento de tiro.
2 tiros certinhos, você viu lá? E a polícia é uma coisa que ele amava muito. Tanto que um dia, conversando com ele, ele falou: amor, se um dia eu morrer fardado, eu vou morrer feliz, que é a coisa que eu amo em fazer, é o meu trabalho. Foi uma fatalidade que aconteceu na vida dele, mas que, infelizmente, chegou a hora dele. Vamos entrar só nós 3, então, vamos lá. Ele faz uma falta muito grande. Era um marido, assim, que não tem como explicar o marido que era. Voar era outra paixão do Major. Nessas imagens, Sandro aprende a pilotar avião. Ele era advogado, passado na OAB, só não exercia porque ele era funcionário público. Um homem culto, falava 5 idiomas. Uma vida dedicada à família e ao trabalho. A gente senta para poder fazer as refeições, a Luísa pede o pai, pergunta do pai. Queria que o pai estivesse presente com ela. Então é difícil. É essas horas que ela pergunta: cadê meu pai? Porque meus amigos têm pai e eu não tenho meu pai. Por mais que ela conviveu pouco com o pai, mas ela vai saber que o pai dela era uma pessoa maravilhosa. E que deixou o maior presente que ele podia me deixar, que é ela, que é a nossa filha. Eu olho para a cara dela e eu vejo ele. Tudo que ela faz de bonito, ela dança, ela faz um passo de balé. E eu falo: Luísa, se seu pai estivesse vivo e estivesse te vendo, acho que a maior alegria dele do mundo era estar podendo ver isso. Tá aí, por isso que eu perguntei, histórias que você não gostaria de contar. Essa, com certeza, é uma história de dedicação, né? E do que vem acontecendo com os homens da Polícia Militar do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Infelizmente, esses vagabundos, por acaso, esse vagabundo morreu, mas se tivesse dado esse tiro e não tivesse morrido, já deveria estar na rua aí há muito tempo, cometendo outros crimes, estuprando, assassinando, acabando com famílias assim, e fica por isso mesmo. A realidade no país é essa, fica por isso mesmo. Você vive em um país onde você não tem direito à legítima defesa, onde o próprio agente público da segurança, né, não tem direito nem à legítima defesa dele. Claro. Nem de terceiros e nem a dele. Porque você, pela intervenção no Rio, por exemplo, não tem direito de poder de polícia. Então, o cara ele não pode reagir, ele tem que pensar 15 vezes antes de dar um tiro, com a vida de vários inocentes em risco, a própria vida em risco, porque podem vir aí os justiceiros sociais do PCdoB, do pessoal da PQP, depois perseguirem o cara, acabarem com uma carreira de 28 anos. Tá aí. Então, nós temos que ver, o Brasil não tem um problema de violência, o Brasil tem um problema de criminalidade. Porque a mesma capacidade que o Kaká tem de usar de violência, que o Edson tem, que eu tenho, que você tem, todo mundo aqui tem. Uns mais que outros por questões físicas, mas nós temos todos capacidade para violência. Claro. Só que quem usa dessa capacidade para fazer o mal é o bandido, é o criminoso. O problema é criminalidade. Então, essa violência é uma abstração para não tratar do problema real, que é criminalidade. E cada vez mais uma justiça frouxa que oferece uma série de benefícios para aquele que comete. Eles têm direito a usar da violência contra os inocentes. Sim. Nós não temos o direito de usar da violência para nos defender. Eu vi que você ficou chocado, né? É muito triste, né? Porque eu sou pai de família. Eu tenho uma garota você viu aí, pequena. Né? Então, eu fico imaginando todo o impacto que vai gerar na vida dessa criança. Por causa de um vagabundo. Por causa de um vagabundo que, uma vez que ele saiu para a rua para cometer o crime, ele está ciente de que ele pode ter represália. O que mais dói é saber que um pai de família que foi treinado, preparado, serviu à sociedade, é morto por causa de um bandido desse, e depois aparecem os direitos dos humanos aí para poder perguntar se ele foi bem tratado, se ele não foi torturado enquanto foi preso, não é? E ainda mais abrindo sindicância quando um policial ele acaba abatendo aí um bandido, né? Então, quer dizer, é uma inversão de valores total ainda. Olha só, para vocês continuarem ainda vendo como a justiça anda frouxa e como as pessoas têm certeza da impunidade, essa semana uma jovem de classe média, bacana, inclusive, né? Uma mulher que trabalha e tudo. Eu acho que mãe é uma coisa
especial. Nós só temos uma e nós devemos valorizar essa. Vocês vão ver o que essa canalha desclassificada fez com a mãe dela. Eu quero que mostre o vídeo e depois mostre a cara dela para que todo o Brasil possa ver. Roda aí. Ó, tá quebrando a casa toda, ó. Eu já tenho que chamar a polícia, vocês não vão chamar a polícia. Corta a mãe dela. Chama a polícia, não entra nisso, chama a polícia. Filma. Filma tudo. Chama, desgraçada. Chama. A polícia tá lá fora. Você vai fazer eu passar vergonha com meus amigos? Desgraçado. Você vai fazer eu passar vergonha. Faz eu passar vergonha com meus amigos. Desgraça. Tem vergonha maior que bater na mãe? Tem a foto dela aí? Nós temos uma foto da menina? Aí, ó, foto dela. Essa mulher que tá aí vestidinha pra balada, agredindo a mãe. Nós estamos em março de 2018, você acha que é possível? A mãe dela gerou essa mulher aí por 9 meses, deu carinho, lutou, criou, deixou muitas vezes de comer para deixar essa bandida, né? E essa mulher vai e faz aquilo que você viu. Ô Edson, você acha que tem cabimento um negócio desse, irmão? Vai embora de casa, some, não gosta da mãe, não gosta do pai, some, mete o pé. Vai embora, mas porra, fazer isso daí, cara, eu não concordo com um negócio desse, cara. É mau caráter. Não tem uma explicação, porque uma pessoa que teve um mínimo de educação em casa, ela só faz isso com a mãe, com o pai, ou até com qualquer outra pessoa inocente, se for mau caráter. Então isso independe de se tem dinheiro, se não tem dinheiro, claro. Função social. Se for na favela, 99% das pessoas estão honestas, trabalhadoras de bem. Entendeu? Então isso não é uma questão de condição social, de nada. É questão de mau caratismo. É uma pessoa que tem em si aflorado o mal. Claro. Que vai fazer esse mal ao outro. E normalmente uma pessoa desocupada. Que não tem o que fazer, o que se preocupar, não tem problema para resolver, como se problematizar tudo. Eu acho uma falta de respeito, acho uma maldade você fazer isso com uma pessoa Fábio Ciro já falava, o Romano. Não fazendo nada que o homem aprende a fazer o mal. Essa aí, no mínimo, é uma desocupada. E mau caráter. Olha, cara, isso aí eu vejo reflexo também do como a sociedade veio sendo moldada, né? A lá Rede Globo e todas essas emissoras que só vai desconfigurando a família, sempre tirando o papel principal do pai, da mãe, esses valores. Sem dúvida, você está coberto de razão. Né? Próxima novela das 6 agora, o Zé de Abreu, aquele que cuspiu na cara de uma mulher. Vagabundo. Né? Ele vem como o avô que vai se relacionar com a neta. Tá aí, cara. Às 6 da tarde. 6 da tarde. Para a criançada, os adolescentes todos verem. Entendeu? Já está aí desfigurando totalmente o valor de você, como pai, eu falo também, eu como pai, que não temos que deixar assistir, ponto, acabou. Não, mas eu entendi o que o Edson falou. O Edson tá falando porque hoje o que se prega numa emissora de televisão como a TV Globo, né, é a traição, a maldade, mostra os caminhos, exaltando o traficante, fazendo matéria no video show com o traficante, com não sei quem, com caramba. E, meu irmão, a agenda progressista. E dá isso. Inverte todos os valores, o resultado está aí. Valores invertidos. Tem até um vídeo na internet do Miguel Najib com uma procuradora federal aí, que ela diz com todas as letras que existe uma fantasia no Brasil a qual as crianças pertencem às famílias. E não, pertencem ao Estado. E é isso que eles querem. Acabar com a família. Olha só, você já tomou Bolsomito? Cara, não, e puxa vida. Bolsomito é um energético que está sendo lançado agora. Fizemos o lançamento dele nacional aqui no programa No Autenticidade e nós vamos agora mostrar para vocês o que é o Bolsomito. Roda aí.
Bolsomito, isso para você já ir se energizando. O consumo de energéticos é hoje o que mais cresce entre as bebidas não alcoólicas no país. A tendência é que o crescimento se mantenha nos próximos anos. O Bolsomito tem a seu favor um momento que o país atravessa. A empresa ganha espaço ao se concentrar quase exclusivamente na promoção da marca. A distribuição, por exemplo, fica a cargo de parceiros locais. A marca avança com velocidade. A empresa saiu do zero para conquistar percentuais desse mercado. Eles querem se manter no segmento popular para ampliar a base de consumidores, hoje concentrada em jovens interessados em esportes ou em baladas. Está claro que a saída é diversificar o apelo. As latas do Bolsomito são 100% recicláveis e a partir desse processo de renovação das latas, a marca consegue poupar 95% de energia que gastaria para fazer novas embalagens para a bebida. Bolsomito, para você já ir se energizando. É isso aí, Bolsomito? É isso aí! Muito bom, muito bom. O Bolsomito está saindo, já estão fazendo os pedidos do Bolsomito, né? É um energético, eu experimentei o energético, gostei do energético e, enfim, tá aí. Então você pode adquirir para sua balada o Bolsomito. Olha só, antes de eu passar, eu vou encerrar hoje o programa de uma outra maneira, mas quero te agradecer mais uma vez. Hoje você estava afinadíssimo, né? E agradecer ao Roberto Lacerda aqui. Você sabe que o programa é seu, está em casa, você já apresentou até o programa. Qualquer dia, quando eu não for apresentar o programa, eu vou te chamar. Pode chamar. Para você apresentar aqui, tá? Tá tudo certo contigo? Tudo certo. O teu Twitter é o... @BetoLacerda1709. Beto Lacerda 1709. E tem Facebook, essas coisas? Facebook é Roberto Lacerda Barrichelli, é BARRRICELLI. Muito bem. Então tá aqui o Roberto Lacerda, Edson Salomão. Quero agradecer a você, Direita São Paulo, Douglas Garcia, né, no pré-candidato que pelo Direita São Paulo. Desejar a ele boa sorte aí nessa caminhada que ainda vai começar, né? E a você que quer entrar no Direito de São Paulo, é só ligar para... Tem um telefone, Pode mandar mensagem pela página do Face, né? Lá a gente está sempre acompanhando, né? Tá com a agenda do Direito de São Paulo? Estou com a agenda aqui, quero passar para vocês aqui. Por exemplo, no próximo domingo agora, no dia 18, iremos realizar lá na Baixada Santista a grande carreata em apoio a Jair Bolsonaro. Ótimo. Tá? Então, mais de 100 carros aí fazendo carreata. Perfeito. No dia 21 agora de março, faremos uma marcha pelo Escola Sem Partido lá na Câmara Municipal de São Paulo. Muito bom. Tá? Então, o ponto de concentração será lá. Tá? No dia 24 de maio, agora de março também, aqui em São Paulo, faremos outra carreata em apoio ao Jair, aqui no Metrô Vergueiro, Metrô Paraíso, sairemos em carreata lá, né? E beleza, aí tem a agenda dos próximos meses, enfim, o Direita São Paulo, toda semana aí tem alguma ação para estar realizando. Alexandre, evento importantíssimo hoje, aniversário do Enzo Gabriel. Deixar um beijo grande pro Enzo, pro meu filho, fazendo 10 anos de idade, 11 anos de idade, né? É quase teenager. Tá aí o Enzo Gabriel. Parabéns, Enzo. Bom, quero agradecer a vocês, né? E deixar aqui claro que a gente está sempre aqui aberto às críticas, às considerações, mas principalmente, né, esse ano de 2018 é um ano em que nós temos a chance de mudar, né, a história do nosso país. É o momento que nós temos de conseguir mudar isso. Por isso, nós estamos lutando contra um sistema. Nós estamos lutando contra um sistema muito poderoso, que não é de agora, né? E que envolve uma série de questões, uma série de pessoas. Por isso, cada vez mais, é importante que você procure entender o que está acontecendo na política do país, para que você possa se informar na página do Direita São Paulo, que lá deixa muito claro as coisas que estão acontecendo, que você possa ir no Facebook do professor aqui, Roberto Lacerda, que também faz postagens e explica de uma maneira objetiva e clara o que está acontecendo e para qual caminho você, né, deve seguir. Porque chega, basta.
Acabou, não dá mais. Roubaram, acabaram com tudo. Né? Tudo que nós estamos passando hoje, em diversos níveis e segmentos da sociedade, é o resultado dessa junção de pessoas do mal, de bandidos. Por isso nós temos que eleger pessoas que defendam valores, pessoas de bem, porque Cícero já falava, né, o Túlio Cícero, o filósofo romano, em suma, o característico do homem de boa constituição é se alegrar com o que promove o bem e padecer com o contrário. Então, se você não devolve, se você não desenvolve, não defende valores, claro, nenhuma proposta sua será boa e não tem como você promover o bem à sociedade. Muito bem. Edson vai voltar aqui em breve. Vamos fazer um programa, eu, você e o Douglas, tá? Mandar um abraço para todos vocês do Direita São Paulo, para todos os nossos seguidores, para a população aqui de Osasco, onde fica os estúdios da TV. Eu vou terminar o programa de hoje. Eu refiz, né, um texto do filme Tropa de Elite e recoloquei o texto de uma maneira atual e mais verdadeira do que foi dita no filme. Né? Por tudo isso que nós acabamos de falar aqui, por tudo que vem acontecendo no país, então eu refiz esse texto e essa cena. Peço que vocês assistam. Estaremos na sexta-feira, agora, ao vivo e em cores aqui às 3 horas da tarde. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Edson Salomão. Obrigado, Roberto Lacerda. E curtam agora esse vídeo. Valeu! Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que podemos imaginar. Não é à toa que os políticos corruptos, traficantes, milicianos, políticos e empresários roubam e matam tantos brasileiros. Não é à toa que existem as favelas, o tráfico e a corrupção. Não é à toa que a política do Brasil está podre. Não é à toa que tem tanto escândalo em Brasília. Entra governo, sai governo e os corruptos estão lá. Eike, Joesley, Odebrecht, Lula, Ciro, Temer, Aécio. Para mudar, vai demorar, mas precisa começar. O sistema é foda, mas a gente consegue.